Hoje eu vou conversar com um senhor de 58 anos de idade, químico e engenheiro civil. Paulista de Santos, largou a profissão para fazer política. Fez tão bem que virou o político mais votado da história do Brasil. Tem um timbre de voz inconfundível em dó de peito que ele usa muito bem no palanque e na tribuna. Até o mês passado, ele era líder do PMDB. Hoje é presidente nacional do PSDB. Por essa e outras mudanças, nós hoje estamos cara a cara com o senador Mário Covas. Há menos de um mês, nasceu o Partido da Social Democracia Brasileira. Nasceu cheio de estrelas e grande, já é o terceiro maior partido do país. A grande maioria dos seus componentes saiu do PMDB, inclusive seu presidente, um estrelaço da política nacional, o senador Mário Covas. Vocês estão com 8 senadores, 41 deputados, não é isso? É verdade. Senador, como é que se faz um partido? Da ideia à decisão, o que acontece? Uma série de coisas. Muito trabalho, muita persuasão, muita articulação, muita conversa. Persuasão, peraí. Bom, vem com resposta de político. Persuasão. Você tem que persuadir pessoas, é isso? Como é que funciona a coisa? Às vezes não é só persuadir no sentido de aderir ao partido, mas sobretudo quando se trata de pessoas que estão vivendo a atividade política, que têm cargos, etc. É evidente que tem uma série de compromissos de natureza partidária, de natureza, enfim, eleitoral, que às vezes dificultam uma tomada de posição imediata, mesmo que elas tenham preferências por esta ou por aquela posição, nem sempre isso é possível tomar por contingências de natureza regional, nacional ou até local, enfim, nem sempre isso é fácil. A persuasão de natureza eleitoral, isso é um fato permanente. O papel de um partido é proselitismo. Teoricamente, todo partido, embora esse seja um conceito antidemocrático, mas, teoricamente, todo partido persegue conquistar a sociedade inteira. Ora, se isso fosse possível, nós deixaríamos de ter uma sociedade plural, passaríamos a ter um partido único e, portanto, um processo ditatorial. Daí a importância do pluripartidarismo. Mais do que do pluripartidarismo, eu diria da liberdade de organização partidária. Há uma diferença entre as duas coisas. Você pode ter pluripartidarismo e, ainda assim, você pode ter partidos que são proibidos de existir. Liberdade de organização partidária é o pluripartidarismo com liberdade total de organização. Por exemplo, hoje nós vivemos liberdade de organização partidária. Os partidos comunistas existem e têm a sua possibilidade e podem, se possível, conquistar o seu espaço. No passado nós tínhamos o pluripartidarismo, mas não tínhamos a liberdade de organização partidária. Eu acho que são duas coisas distintas e acho, no meu modo de entender, a mais correta, sem dúvida, a liberdade de organização partidária. Mas agora, por essa explicação, né, por essa resposta que o senhor deu quanto à formação de um partido, o senhor estava dizendo, de alguma forma, que um partido é uma rede de influências. Não? Eu fico pensando, se essa rede de influências, por exemplo, que tem que ter endereços em gabinetes em Brasília, eu acabei de dizer, por exemplo, que o PSDB nasceu com grandes nomes. Isso já basta? Não. Não basta. Cada vez bastará menos. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, é um ingrediente, mas não basta. E por que nasceu com grandes nomes? E por que isso ressalta no primeiro instante? Porque a metodologia é necessariamente uma metodologia, no primeiro instante, pouco democrática. Abstraindo o fato de que esse partido está nascendo sob o guante, sob a égide de uma lei específica que permite a organização de um partido para ter vida provisória, até que ele possa ter vida definitiva, mesmo a regra de formação de partidos políticos é uma regra de cima para baixo. Ela começa pelo fato de que 101 pessoas, chamados fundadores, ou quem mais, além delas, adira desde logo ao programa e ao estatuto do partido, mediante um manifesto, um projeto de programa e um projeto de estatutos, peço um registro e uma comissão provisória nacional peça o registro junto ao tribunal. Obtido este registro, esta comissão nacional nomeia comissões estaduais provisórias, que, por sua vez, nomeiam comissões municipais provisórias. As comissões provisórias municipais buscam filiados que se identifiquem com o programa do partido. Uma vez obtido um mínimo de filiados, que depende do número de eleitores do município, o partido está habilitado, do ponto de vista municipal, a fazer a sua convenção. Isso é o maior trabalho. É um trabalho ingente. Isso quer dizer que um PSDB, por exemplo, está nascendo há muito mais tempo do que a gente imagina.
Não propriamente. Ele está nascendo há muito mais tempo que a gente imagina, se pensarmos no problema formalmente. Quer dizer, ele apareceu agora na última sexta-feira, através de uma reunião feita em Brasília, mas ele está sendo gestado há muito mais tempo do que isso. Há quanto tempo? É difícil nascer. Há quanto tempo vocês do PMDB, estrelas do PMDB, estão pensando e, na verdade, trabalhando em cima de um outro partido, de fato? Isto também variou de pessoa para pessoa. Para mim, por exemplo, eu me lembro de particularmente... Olha, eu tenho quase toda a minha história ligada ao PMDB. Eu fui eleito a primeira vez por um partido chamado Partido Social Trabalhista. Um pequeno partido, um daqueles cartórios existentes nos quais você se filiava para poder atingir. Não conta essa história agora, não. Vou fazer você contar daqui a pouco. Eu quero mesmo que responda essa história agora do PSDB. Do PSDB. Muito bem. Eu, pelo menos, comecei a ter minhas dúvidas, a pensar coisa que eu nunca imaginei que pensaria, que poderia vir a me desligar um dia do PMDB, a partir do final do ano passado, mais especificamente. Final de 87. Ao final de 87. Mas agora, esse trabalhão todo não dá para se fazer do final de 87 para cá. Quer dizer, já tinha mais gente fazendo. Nem foi feito até agora. Ah, não foi feito? Não, o que foi feito até agora foi meramente, e vai ser feito amanhã. Amanhã é que eu estarei em Brasília dando entrada no tribunal do pedido do registro provisório, que pela lei, que agora foi aprovado, permite que se faça isso que anteriormente se fazia, provisoriamente, com um mínimo de 5 parlamentares de 5 estados diferentes e um mínimo uma comissão provisória nacional e 9 comissões provisórias estaduais. Se você fizer isso, desde logo, nesses 9 estados, você poderá concorrer às eleições municipais deste ano. Quem é que pode entrar num partido político? Quem quiser? Qualquer pessoa que esteja habilitada enquanto eleitor. E, agora, falando de políticos, quem quiser? Quem quiser, a menos que, veja, cada estatuto, primeiro, você tem uma determinada legislação de natureza eleitoral e uma legislação da vida partidária. No futuro, a nova Constituição está prevendo o seguinte, que a vida interna do partido, quem vai regular é o próprio partido. Tanto que nós, enquanto PSDB, estamos apresentando, desde logo, isso foi feito na reunião de instalação, 2 estatutos. Um estatuto agora para satisfazer a lei e um estatuto que virá imediatamente após, com aquilo que nós consideramos uma série de inovações, cujo objetivo é o de democratizar a vida interna do partido. Mas eu fico pensando, se tanta democracia e se essa aglutinação de políticos de várias tendências não é perigosa para esse partido que está nascendo, o partido já não nasce com falta de identidade? Eu gostaria que o senhor respondesse depois do intervalo. Você vai ver daqui a pouquinho no Jornal de Vanguarda os comentários de Fernando Gabeira, Newton Carlos, Fausto Wolff e a mulher mistério que hoje está venenosa. E tem mais, uma convidada especial, a cantora Cida Moreira em clima de cabaré. O Jornal de Vanguarda começa logo após Cara a Cara. Covas. Eu vou te chamar de Covas. Natural. A gente já se conhece há tanto tempo. Dá para você definir, antes de responder a pergunta da aglutinação, né, de políticos de vários partidos, dá para definir o que é um partido político? Eu estou dizendo no sentido filosófico da coisa. O que é um partido político no Brasil hoje? Bem, em primeiro lugar, a gente tem que dizer desde logo o seguinte. No Brasil, hoje, já houve um tempo em que os partidos políticos tinham um conteúdo regional. O caso de São Paulo é específico quanto a isso, e quem conhece a história dos anos 30 de São Paulo sabe disso. Mas os partidos hoje são necessariamente nacionais. Ora, um partido nacional tem que ser, se ele for representativo do país, ele tem que ser um pouco expressão das próprias contradições do país. Por quê? Porque ele sendo nacional e sendo este país regido por diferentes conjunturas de natureza social, econômica, cultural e política, necessariamente um partido de conteúdo nacional tem que refletir essas contradições internas. Por isso, no Brasil, me parece que os partidos ideologicamente estreitos tendem a ter menos possibilidade de progresso. Por exemplo? Por exemplo, os partidos comunistas têm tido dificuldades neste crescimento exatamente por causa desta nitidez ideológica. Mas, por um outro lado, há uma coesão, né? Porque partidos com muitas... Mas a coesão não nasce disso.
Eu acho que a coesão nasce de outra coisa. Seja qual for o programa, e muito mais do que o programa, sejam qual for as ideias definidas, no meu modo de entender, o povo não exige muita coisa de um partido político. Ele exige que o partido tenha, primeiro, vida democrática interna. De tal maneira que, se ele entrar no partido, ele seja alguém dentro do partido. Alguém não quer dizer o presidente da República, um deputado, um senador. Ele seja parte das decisões da vida interna do partido. Isso exige democracia interna. Com isso, você está me respondendo também a pergunta da aglutinação de políticos de diferentes tendências. Isso não tira a identidade? De tendências. A democracia social, ela, desde logo, afirma, ela assume gente de 3 origens diferentes. Gente que vem os chamados liberais progressistas, os socialistas democráticos e os democratas cristãos. Eu acho que envolve este agrupamento que se associa bem à ideia de social-democracia, que no passado foi um tipo de colocação feita contra o capitalismo, mas que pretendeu sempre fazer a revolução de natureza social via institucional. Aí você está falando, por exemplo, da social-democracia europeia, que você pode passar do Partido Trabalhista na Inglaterra, você pode passar pela sueca do Olaf Palme, você pode passar pelo modelo do Willy Brandt, ou você pode passar pelo socialismo moreno do Brizola? Perfeito, que tem entre si, não digo pelo socialismo moreno do Brizola, que tem características específicas de natureza nacional. Mas ele se diz ligado a essa social-democracia europeia. Ou seja, eu diria que sim, eu diria que passa por esta gama. Agora, esta gama tem que ser entendida dentro da realidade da Inglaterra, dentro da realidade da Suécia, dentro da realidade, enfim, de cada um dos países aos quais ela pertence. O que é moderno em cada lugar desse? O que é moderno em cada lugar desse corresponde ao tipo de exigência daquele instante. O que é que interessa aos assalariados nesta região? O que é que interessa à classe média em cada um desses países? É bem possível que para uma distribuição de renda do que tem lá, para sei lá, vou dar um dado, tomando esses países da social-democracia europeia, se você pegar, eu me lembro do dado, porque recentemente eu citei numa palestra feita aqui em São Paulo, num debate feito aqui em São Paulo. O conjunto de países europeus onde a social-democracia funciona tem um valor agregado no preço do produto industrial relativa à mão de obra, em média de 50%. No Brasil, esse valor é de 17%, ou seja, sobre o preço do valor agregado do produto industrial, apenas 17% é o valor da mão de obra. Portanto, o sentido e o significado do que representa o moderno para este setor trabalhador no Brasil é muito diferente do que representa para lá. Agora, em linhas gerais, social-democracia tem interpretações geográficas. Não tem dúvida que tem. Ela tem interpretações geográficas, não. Ela tem momentos históricos diferentes, que acabam se sobrepondo ou se superpondo ao geográfico. Mas o que vale é que os momentos históricos, os estágios são diferentes. Os estágios de natureza econômica, social, político são diferentes. Não é por causa da geografia, é por causa do estágio político em que se vive. Ô Covas, esse não é o primeiro partido que você ajuda a fazer, a fundar no país. O MDB, você estava lá. E depois do PMDB. Então vamos falar um pouco da sua história. Vamos lá para trás. Mário Covas tem 58 anos de idade, nasceu em Santos, a 21 de abril de 1930. Como é que foi a infância à beira-mar? Você teve infância e adolescência numa época de guerra. Você teve ecos disso porque morava em Cidade de Porto ou não? Me lembro muito bem do blackout em Santos. Me lembro muito bem. Na época, 42, eu já tinha 12 anos de idade. Quando a guerra terminou, eu tinha 15 anos de idade. Portanto, é uma época que ainda está muito presente na minha memória. Me lembro do blackout, me lembro da necessidade do afastamento de certas etnias, de certas culturas de Santos, como aquelas originárias dos países com os quais o Brasil estava em guerra, os países do eixo. Me lembro, enfim, O que você via, por exemplo, nesse sentido? Ver realmente muito pouca coisa. A gente sentia uma atmosfera, a gente sabia das suas condições, e a cidade, por ser porto, abrigava navios, eventualmente até navios de guerra. A gente sentia a proximidade de fatos ocorridos no mar, como havia aquele constante sobressalto sobre o anúncio de presença de submarinos nas costas brasileiras, etc. E invasão, não me lembro de ter chegado a esse ponto. A guerra era um fato distante, os meios de comunicação naquele tempo eram muito precários. Eu me lembro ainda da noite, é engraçado como isso vem à minha memória nesse instante. Eu me lembro meu pai com kimono não, como é que chama isso que a gente põe de noite? Um chambre. Naquele tempo chamava bem chambre, era um roupão, né? Me lembro dele me acordar
para ouvir no rádio, ainda eram aqueles rádios assim, e em ogiva, né? Aqueles rádios, ouvir de madrugada a notícia da invasão da Europa. O seu pai, que era comerciante de café, É verdade. que aliás morreu em 82. Você é neto de portugueses e espanhóis. Sou neto de espanhol por parte de pai, casado com portuguesa, e com português, casado com brasileira por parte de Você teve mãe. uma infância fácil? Você foi uma boa infância, boa adolescência? Tive uma infância fácil, minha família vivia numa Classe situação... média ou abastada? Não, eu diria até que nessa fase de infância a minha família estava acima da média. Meu pai tem muitos altos e baixos na vida, foi um homem que lutou muito, um homem... No meu entender, é evidente que eu sou uma pessoa suspeita para falar isso, mas uma figura fascinante, daquelas que você classifica como personalidade que você... Um aventureiro. Eu diria um pouco romântico. Um homem capaz de jogar tudo numa parada, mas sempre com um sorriso no rosto. Eu não conhecia um inimigo dele. Essas figuras que só deixam boas lembranças na gente. Irmãos? Eu tenho uma irmã. Uma irmã. Você é casado há 36 anos com a dona Lila. 33. 33? 33. Mas tenho 8 de namoro para chamar mesmo. Ah, é? São 41. Que louco. Falta de imaginação. Falta de imaginação extraordinária. Dela, Lila, que você é uma Florinda, tá certo? Agora, você se casou muito moço, se casou aos 22 anos. Não, casei com 24 anos. Eu estava no 4º ano da escola politécnica. E aliás, por que uma se casou circunstância tão até muito cedo? engraçada, porque eu ia casar no intervalo do 4º para o 5º ano. Porque, como eu disse para você, além dos 33 de casado, tem 8 de namoro. Sim. E 8 de namoro não há quem aguente, né? A sogra não aguenta, né? Então, nós íamos casar no intervalo do 4º para o 5º ano. Acontece que eu era vice-presidente do Grêmio Politécnico. Quer dizer, que você fez política estudantil? Fiz o fui vice-presidente do Grêmio Politécnico, enfim, fiz política. Você ouvia falar de política na sua casa? Não, muito pouco. Meu pai tinha aquela tradicional... Os meus pais tinham aquela tradicional aversão à política. Aversão eu não diria, mas aquela tradicional distância em relação à política. É engraçado como a política no Brasil é uma coisa... Uma das coisas que mais... Não, peraí, eu interrompi seu pensamento. Você estava contando a história da Lila. Vamos voltar a isso depois, porque eu acho bom. E nós íamos casar no intervalo do 4º para o 5º ano. Ocorre que no mês de abril deste ano, a congregação da Escola Politécnica deixou de reconhecer o Grêmio Politécnico, uma entidade representativa da área estudantil. E acontece que nós declaramos uma greve. E foi talvez uma das únicas ocasiões nesse país em que essa greve se estendeu a praticamente todas as faculdades do Brasil. Eu me lembro de ter viajado por vários estados para ir contar em cada uma delas. De forma que eu comecei a ver a greve se estender e por volta de agosto a greve não tinha terminado. E eu fiquei certo, com a convicção nítida e clara de que nós provavelmente iríamos até o final de dezembro e iríamos acabar tendo os primeiros e segundos exames no período de férias. O meu casamento vai para o brejo. Então, acabei convencendo a Lila que nós devíamos antecipar para o dia do aniversário dela, que é 16 de outubro. Porque já nessa altura eu imaginava que com isso eu economizaria pelo resto da vida um presente. Está economizando? Né? Olha aqui. Acabamos casando no dia 15 de outubro, com umas circunstâncias. Saímos daqui e chegamos no Rio. Quando chegamos no Rio, eu recebi um telefonema que a greve tinha acabado naquele dia. Falando que a minha lua de mel durou exatamente 48 horas. E eu sei que ela, a primeira vez que o viu fazendo esporte, olhou e fez assim, este Mário é uma gracinha. A gente vai voltar a falar de política logo depois do intervalo. O senador Mário Covas formou-se em Química Industrial em 1951. Nessa época, ele já estava fazendo engenharia. Formou-se em engenharia civil na Politécnica em seguida. Enquanto ele fazia engenharia, ele era professor de Química, Física, Eletrotécnica e Matemática no cursinho do Colégio Bandeirantes, é isso? No curso em que eu tinha feito, no curso de Química. Bom, normalmente,
não é daí, desta formação de exatas, vamos dizer, que saem os políticos. No geral, os políticos saem de advogados, de jornalistas, ou então os de exatas viram tecnocratas, né? Isso viraram mais recentemente. Vocação é necessária, e aí acho que eu estou retomando o seu tema de política do outro bloco. Olha, para mim, eu acho que a história da vocação é um pouco do conceito que a gente tem de política. Eu acho que política é muito mais do que a representação de natureza parlamentar. No meu entender, quando um grupo de mulheres sai do seu bairro, vai ao prefeito gritar porque quer mais uma sala de aula na escola que está faltando, o cara está fazendo é política. E no seu melhor sentido. Quando um grupo de trabalhadores faz uma greve porque acha que o salário não dá para comer, o que eles estão fazendo é política. A política é o dia a dia, é muito mais do que o que há. É uma deformação no conceito de política. E por isso, essa distância que as pessoas normalmente têm da política, uma certa ojeriza, um certo passar ao largo com medo de algo que, de alguma maneira, parece contagioso. Não é bem assim. Eu, por exemplo... Não é bem assim. Porque, na verdade, existe uma classe, uma liderança política, uma elite política que distancia a gente dela mesma. Tudo bem. Eu reconheço perfeitamente a quem faça da política um tráfico de influências, um balcão de negociações, etc. Eu não tenho a menor vergonha de dizer que sou político. Pelo contrário, tenho um profundo orgulho disso. E acho que a política não precisa necessariamente ser feita de forma... E até pelo contrário, eu diria que a grande maioria dos políticos são desta natureza. Acontece que... São de que natureza? Pensam dessa maneira e agem dessa maneira. Você está dizendo com vocação ou com esse tipo de política? Corretamente, fazem da política um mecanismo de ação concreta, de luta, de serviço. E você se diz satisfeito com a classe política? Não, não é que eu me diga satisfeito com a classe política. De alguma forma. Porque eu acho que a classe política, na medida em que tenha um único representante, tendo em vista o significado e a dimensão da representação política, um único que fale... efetivamente é quase que imperdoável. É um pouco como você dizer, eu acho que alguém que pratica um crime depois de ter feito um curso superior, tendo uma vida razoavelmente folgada, deveria ter uma pena muito maior do que alguém que pratica igual crime e, por outro lado, não pôde ir à escola, leva uma vida sacrificada, etc. É uma questão muito relativa. A representação de natureza política tem uma dimensão e um significado que um pecado cometido nessa área é um pecado em dobro, em triplo, várias vezes, de forma que ele se multiplica e há razão em ser assim. O que eu digo é que a grande maioria não opera nessa natureza, ao contrário do que se pensa. Eu me lembro, às vezes eu me lembro quando eu fui casado, as pessoas diziam para mim... Você ficou 10 anos afastado da política, não é isso? É verdade. Eu fui casado em 1968. E voltou para a engenharia civil? Voltei para o trabalho, para a engenharia civil. E não ouvia falar de política? Quer dizer, ouvia, mas não se manifestava, não participava de alguma forma? Manifestava, você é procurado, você sente um certo constrangimento. Mas o que aconteceu quando você foi cassado? Sobre que aspecto? O que aconteceu? Você estava contando uma história aqui. Bom, Ele é bom de história. Você quando você é cassado, você cria os seus próprios constrangimentos. Porque você sente que certas pessoas atravessam a rua para não cruzar com você. Eu me lembro quando eu cheguei na Câmara, eu era muito mocinho, eu tinha 31 anos de idade. Me lembro até que um dia, quando eu fui entrar no plenário, numa das primeiras vezes, um guarda chegou para mim e disse assim, o senhor é deputado? E eu falei para ele, olha... Eu até nem sei porquê, mas eu sou, na verdade, é que eu fui eleito. E esta coisa até correu lá com uma certa insistência no Congresso, mas eu me lembro que uma das coisas que eu mais temia é que as aparências do poder, isto que cerca a vida política, e sobretudo a vida política na chamada corte, acabassem por influir negativamente na gente. É preciso tomar muito cuidado com isso. É preciso? O poder é assim? Eu acho que o poder tem facetas profundamente negativas sob esse aspecto. Se você não tomar por muito exemplo, cuidado, fica 10 anos afastado dele e, na verdade, quando volta em 79, cai direto. Quer dizer, 10 anos de ostracismo político cai direto dentro do poder. E o poder é bom? E o pior não é isso. O pior é que quando eu racionalizava durante o período que eu estava cassado, as pessoas me perguntavam, quando terminar esses 10 anos, você volta para fazer política? E eu dizia, olha, se eu racionalizar, eu não volto. Mas a razão não é por causa disso. A razão é porque quando você fica 10 anos fora, e 10 anos em qualquer lugar do mundo é um grande período de tempo, no Brasil é uma eternidade, porque as coisas aqui acontecem com uma velocidade fabulosa, eu dizia,
não há que não fique fora e não volte como se estivesse no dia seguinte ao dia que saiu. E foi assim mesmo? Aparentemente acabou não sendo. Você não disse se o poder é uma coisa boa, se vale a pena o poder? Ele tem, para certas pessoas, ele exerce um fascínio muito grande, outras a veem com um certo temor. Eu acho que há nisso tudo um equilíbrio. Eu acho, e isso decorre muito da imagem que cada um, do conceito que cada um possa fazer das suas próprias limitações, da humildade com que cada um possa encarar o seu papel dentro da sociedade, e, enfim, daquilo que cada um, da maneira como cada um limite, balize a sua própria conduta. Eu acho que o poder tem aspectos tremendamente perigosos. Fascinante, sem dúvida nenhuma, mas tem aspectos tremendamente perigosos. E se a gente não for extremamente cuidadoso, corre o risco de confundir a nuvem por Juno. Ou seja, de se ater às aparências, porque as aparências são fascinantes. Deixa eu dizer uma coisa, contar que ele é bom de história, mas eu preciso contar, então, para resumir. Em 61, começa a tua carreira de fato profissional, que você vira secretário de obras da Prefeitura de Santos. Agora, em 61, você perde uma prefeitura de Santos por 3.000 votos para o Luiz La Scala. É verdade. Pedir voto e não ter é complicado? Não, eu tive muitos. Sim, mas perdeu por 3.000. De alguma forma, é pedir e não ter. Ah, mas isso, a gente não faz conta em política assim. A gente faz conta em política assim. Eu concorri era a minha primeira eleição, eu concorri com alguém que já era deputado federal, Antônio Feliciano, com alguém que já era deputado estadual, Atié Jorge Cury, e com alguém que tinha o apoio do prefeito que então terminava o mandato com alto prestígio, Silvio Fernando Lopes. E eu, um engenheiro que trabalhava na prefeitura, com um grupo de pessoas inconformadas com esta situação, com este quadro eleitoral, que queriam uma outra alternativa, concorri pela primeira vez com 30 anos de idade. Moral da história, Antônio Feliciano teve 6.000 votos, Atié teve 17.000, eu tive 23.000, La Scala teve 26.000. Portanto, eu não faço apenas a conta do que o La Scala teve adicional, eu faço a conta que eu saí do zero e cheguei aos 23.000. Então você não considera perder essa? Não, pelo contrário, foi esta que garantiu o patamar necessário a todas as conquistas posteriores. Sabe o que eu queria falar um pouco? Depois você se alia a Jânio Quadros, fez a campanha, né? Nessa época se fez a campanha do Jânio, se elege deputado federal pelo PST. Eu gostaria de saber se foi na rebarba do Jânio que você se elegeu, e se o Jânio é bom mesmo de voto, e mais, se arrepende de ter sido janista, logo depois do intervalo. Mário Covas fez a campanha do Jânio Quadros. Se elege deputado federal, eu perguntei para ele, pelo PST, perguntei se ele foi tão bem votado na rebarba do Jânio. Jânio é bom de voto? Jânio é bom de voto. Deixar de reconhecer isso, deixar de reconhecer a história. Você era janista. É verdade. Eu sou um dos milhões de brasileiros que ficaram frustrados com aquela dissipação daquele nome, Caudal de Esperança, que se formou em 61. Quer dizer, mudou isso? Ah, mudou. Senador, vamos falar disso, então. Falar sobre contradições, né? As contradições a que se submete um político para sobreviver, vamos dizer. Vejamos, por exemplo, quer dizer, era janista, mudou. O senhor era janista, depois quando o Jânio cai, foi proposto o parlamentarismo. Aí você, Covas, batalha pela restauração do presidencialismo. Hoje, você é de volta parlamentarista. O nome disso, o que é? Contradição, conveniência, convicção? Espera um pouquinho. O parlamentarismo foi votado no bojo de uma crise para que a posse de Jean Goulart pudesse ser possível. O plebiscito para a volta do presidencialismo foi feito antes de eu ser deputado mesmo. Eu não fui propriamente um lutador pela volta do presidencialismo, embora naquele instante... É que consta isso nas suas biografias. Embora naquele instante votasse pela volta do presidencialismo, porque sempre considerei, embora parlamentarista, que esta é uma experiência não para ser vivida no bojo de uma crise. Porque é natural que se você muda um regime na existência de uma crise, na medida em que a crise termina a razão de existência da mudança. E foi o que aconteceu naquele instante. Eu cansei de dizer ao longo desta Constituição que não gostaria de ver o parlamentarismo implantado agora na medida em que ele viesse para solucionar uma crise, ou seja, para solucionar o problema do mandato do presidente Sarney. Eu acho que o Brasil merecia, neste instante, a experiência parlamentarismo. E não há nenhuma contradição em relação a isso. A minha formação parlamentarista decorre do fato de eu reconhecer que este regime é um regime mais autenticamente democrático.
Por quê? Porque ele nasce do parlamento. E o parlamento, no meu modo de entender, é uma estrutura geneticamente formada de forma mais democrática. No parlamento tem gente pertencente a todos os setores e a todas as correntes da sociedade. No executivo, ainda agora com 2 turnos, quem for eleito vai ser eleito por maioria absoluta. Mas anteriormente, até quem era eleito não era por maioria absoluta. Alguém com 30% da votação podia ser eleito, ou seja, alguém que tivesse 70% contra. A gente